Pessoal, a gente está aqui voltando com mais um com o circuito das lives Pet Paideia, né? Na nossa jornada contra o racismo. Essa é a live de número 6. E hoje nós convidamos o professor Dr. Pedro Barbosa, né? Que é professor adjunto do curso de História de História da Universidade Federal de Jataí, para falar sobre o tema movimento negro, né? Ele atua nas áreas de pesquisa em História e Cultura Afro-Brasileira, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação em Direitos Humanos. Além disso, o professor, ele é autor em 2 livros que atestam bem a capacidade do professor de estar falando sobre esse assunto hoje aqui com a gente, que é o Movimento Social Negro Brasileiro, né, tema do qual ele vai estar discorrendo hoje, e o Movimento Negro de Uberlândia, né? A mobilização social e política, a resistência e as lutas dos afro-brasileiros contra o prefeito, discriminação racial e xenofobia. Aí nós vamos separar essa live em duas partes, né? Essa primeira parte, o professor vai estar encarregado de falar do movimento social negro de forma geral, aqui no Brasil, né? E na segunda parte, nós convidamos uma colega, amiga do professor também, a dona Conceição Leal, para estar falando sobre o movimento negro aqui em Uberlândia, né? Aí, se o professor quiser também acompanhar a live, né, assistir a live também, ela vai estar falando sobre isso aí, para complementar o tema de hoje. Então, eu passo aí a palavra para o professor, né? Desde já eu agradeço a disponibilidade, né, do senhor estar participando, de estar falando desse assunto com a gente, e ressaltar o prazer que o PET tem, né, falando aqui em nome do PET, de estar recebendo o senhor aí para estar conversando, batendo esse papo com a gente. Professor, fica à vontade. Bom, vamos lá então. Primeiramente, agradecer o PET, agradecer vocês aí da organização por ter feito o convite. É sempre um prazer muito grande estar falando para a juventude, até porque eu parto da opinião que esse movimento social negro brasileiro tem que passar por uma reformulação geral, e isso cabe justamente a essa juventude negra. Essa juventude negra que está dentro das universidades, está nas periferias das cidades brasileiras. Por quê? Porque a juventude negra hoje, para mim, é o principal agente que tem que ser protagonista histórico desse movimento negro. Por quê? Porque os dados estatísticos apontam que o povo negro hoje, que é mais atingido com a opressão e a repressão e a violência do Estado brasileiro, é a juventude negra. Porque de cada 15 jovens, de cada 100% da juventude hoje no Brasil, com a faixa etária de 15 a 29 anos, 70% são negros e negras que sofrem com a violência do Estado, principalmente o Estado policialesco, institucionalmente policial, e agora, nesse momento conjuntural da nação brasileira, infelizmente, nós estamos sob um estado de exceção, onde essa violência tem crescido assustadoramente. Os dados estatísticos oficiais, científicos, apontam que a cada 23 minutos, um jovem negro é morto, inclusive pela ação da polícia do Estado. Então, estamos aqui justamente para falar dos históricos antecedentes do movimento social negro e também dar um ênfase nessa conjuntura tão catastrófica e perversa contra a população negra, principalmente a sua juventude. Eu aposto muito na juventude negra pelo seguinte: como já havia preconizado um revolucionário russo, que inclusive é uma das pessoas que eu sou seguidor, Leon Trotsky, dizia o seguinte: a juventude é a vanguarda, é a revolução. Antes dos 30, revolucionários. Após os 30, canalha. Então, eu dentro da canalice eu posso, né, contribuir um pouco com essa fala. Então, vamos lá. Boa noite a todas e a todos. Bom, para falar do movimento social negro no Brasil, eu tenho que trazer aqui alguns antecedentes históricos, até porque os dados estatísticos hoje apontam, principalmente do IBGE, que mais de 54% da população brasileira é afrodescendente. Isso significa que nós somos a maioria dessa população, numericamente, mas, infelizmente, ainda somos minoria do ponto de vista das instâncias de poder dentro do Estado. Haja visto, por exemplo, o Congresso Nacional, são 513 deputados. Deste universo, nós temos uma representação de apenas
4%, ou seja, não chega a 30 deputados negros e negras. Se nós olharmos para os municípios, é a mesma coisa. Então, nós temos que mudar esse quadro caótico contra nós, porque senão nós vamos fazer as coisas acontecer a favor do povo negro. Lembrando que os antecedentes históricos da nossa nação negra no Brasil, ela começa em 1530. Aqui para o Brasil vieram, na transação perversa da reinvenção da sociedade escravocrata, 5 milhões e meio de africanos que foram escravizados. Desse contingente que saiu de África, de Gana, Congo, Angola, Moçambique, foram os países, né, africanos que cederam e tiveram, né, a infelicidade do tráfico. Desses, só 4 milhões e 800 mil africanos escravizados chegaram no Brasil. Então, já significa que, nesse momento do transatlântico, do tráfico de escravo, 660 mil vidas de africanos escravizados foram exterminadas em plena travessia. Então, foram mais quase 400 anos de regime escravocrata. E todas as leis que surgiram para dar fim a esse período tão perverso foi conquista da organização da população negra enquanto movimento social contra essa opressão. E tudo começa em 1530. Então, nós temos alguns momentos aqui das leis que foram, inclusive, instituídas internacionalmente contra o tráfico de escravos. Em 1845, teve a Lei Bill Anderson, que proibiu o tráfico de escravo no transatlântico. Mas, mesmo assim, ainda, né, continuou de forma, né, clandestina esse tráfico. Em 1850, foi editada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu terminantemente o tráfico intercontinental de escravo para o Brasil. Em 1871, é editado no Brasil a Lei do Ventre Livre, que considerava livre os filhos de escravo nascidos a partir desta data. Em 1885, o que vai ocorrer? Vai ocorrer justamente, né, a lei do sexagenário, que escravos acima de 60 anos seriam libertos. Essa lei, né, de Saraiva, de Lei Saraiva Cotegipe, ou Lei 3.270, foi promulgada para libertar os escravos com mais de 60 anos. Para só em 1888 acontecer a tão polêmica e controvertida Lei Áurea. Lembrando que quando essa Lei Áurea acontece no Brasil, mais de 90% de africanos escravizados e seus descendentes eram livres. Por quê? Porque conquistaram essa liberdade através da sua organização, da sua mobilização e da sua luta. Mas essas resistências aconteceram desde quando chegou aqui o primeiro africano escravizado. Como é que se dava essas resistências? Se dava através de fugas, de rebeliões, e a organização maior, que foi a formação de uma infinidade de quilombos, que era uma organização organizada pela população negra, né, escrava, buscando a sua liberdade, e, ao mesmo tempo, criando uma sociedade alternativa ao regime escravocrata. Lembrando que esses quilombos não eram habitados e organizados, e a sua população não era só negra. Tinha também a população indígena e a população branca pobre, que não era senhor de escravo, que não concordava com o regime escravocrata. Um dos grandes quilombos foi Palmares, que existiu de 1590 a 1694, que ficava numa região de serra bastante despovoada, em matas densas, que teve o nome de Palmares. Foi o resultado de uma junção de vários mocambos, pequenos assentamentos de escravos fugidos, que foram construídos na divisa dos estados de Alagoas e Pernambuco, que na época fazia parte da capitania, né? Nos seus quase 100 anos de existência, sempre viveu sob ameaça de violência
sendo as tentativas de invasão constante. Então, o Estado brasileiro sempre, né, utilizou da repressão contra a organização dos negros. Então, Palmares, por exemplo, conseguiu sobreviver 100 anos. Mas eu vou fazer um paralelo aqui, porque não teve só escravidão no Brasil. Não, o tráfico transatlântico, África, Europa e Brasil, foi internacional, principalmente para a América. Então, eu vou ter aqui que dar um destaque, né, fazer um paralelo, à organização do movimento social negro brasileiro em território americano, nos continentes americanos, e também a organização da resistência dessa população que vieram no transatlântico para serem escravizadas. Então, eu vou aqui apontar, por exemplo, que houve uma revolução em continente americano, promovida, por exemplo, pelos haitianos. Então, a Revolução Haitiana, também como conhecida a Revolta de São Domingos, que foi de 1791 a 1894, foi um período de conflito brutal na colônia de São Domingos, levando à eliminação da escravidão, a independência do Haiti, tornando-se a primeira república governada por pessoas de ascendência africana. Lembrando que o grande líder dessa revolução foi François-Dominique Toussaint Louverture, grande comandante de exército negro contra a resistência. Para vocês terem uma ideia, esse grande comandante tinha uma formação intelectual muito grande, organizar os negros para garantir a resistência e fazer a revolução. Embora a historiografia oficial não pontua isso, mas em nossos estudos de pesquisa voltado para a Lei 10.639, nós chegamos à conclusão que ele, inclusive, derrotou o poderoso exército napoleônico, expulsando Napoleão e suas tropas de território haitiano. Bom, isso ocorreu em 1804. Então, para nós termos, por exemplo, uma ideia do que isso representou naquele momento, foi momentos de tensões internacionais que começaram a culminar com abolições negociadas em vários países. Inclusive, o último a ter essa abolição negociada com a elite branca foi o Brasil, em 1888, como eu já disse aqui, que mais de 90% dessa população escravizada já estava liberta. Bom, então eu vou apontar aqui também a importância de alguns momentos históricos que antecedeu o século XIX. Século XIX esse que teve a primeira abolição da escravidão em continente, né, americano, foi o caso do Haiti, em 1804, e mais tarde o Brasil, em 1888. Então, no Brasil, também, nesse período, né, ainda, né, de regime escravocrata, teve uma série de quilombos, como eu citei, Palmares. Em Minas Gerais, teve quilombo de Ambrósio. Minas Gerais, em 1726, lá pelas terras dos cristais, né, os escravos fugidos, sob a liderança do rei Ambrósio, construiu o quilombo de Ambrósio, que chegou a ter mais de 15 mil negros, e foi o maior e mais duradouro da história de Minas Gerais. Assim, né, como aconteceu com Palmares, também houve, né, uma ofensiva do Estado, inclusive com seus assassinos profissionais, que a historiografia oficial e a elite branca, através da sua intelectualidade orgânica, chama de heróis nacionais, que são os bandeirantes. Esses bandeirantes, o grande feito deles para a sociedade brasileira, entre aspas, grande feito, foi matar negros e indígenas. Inclusive, Jorge Velho foi um dos que liderou as expedições, principalmente contra Palmares, para derrotar Palmares. Avançando aí, né, nessa questão, aí nós vamos entender o que está acontecendo, inclusive, na conjuntura hoje, né, do nosso momento, que se davam aí as formações das primeiras milícias de apoio ao poder escravocrata, elitista branco. Ambrósio foi atacado pela milícia do Estado,
que não era a guarda oficial ainda, porque a guarda oficial dentro do Estado brasileiro, ela só acontece no século XIX, a partir de 1812, que inclusive é formada a primeira corporação da polícia militar no Brasil. Para qual objetivo que foi criada essa polícia e quem criou? Quem criou essa corporação policial foi Dom João VI, quando chegou aqui com a sua corte, em 1808. Mas ele criou para qual objetivo? Para se autoproteger e proteger a sua corte, jamais pensando naquele indivíduo ou naquela pessoa que não tivesse posse em território brasileiro. Estou colocando isso para nós termos uma ideia geral do que representa as instâncias de aparelhos de repressão e opressão deste Estado brasileiro. Bom, avançando aí, depois de apresentar Ambrósio, nós vamos ter uma série, né, de levantes no Brasil. Por exemplo, a balaiada, tão colocado pela historiografia oficial, mas ignora, por exemplo, a presença da revolta, né, que durou durante a balaiada, liderada pelo Cosme Bento de Chagas, né, no auge de sua luta pela liberdade do escravizado e pelo direito dos camponeses e vaqueiros pobres. Dom Cosme era nativo de Sobral, no estado do Ceará, forro, e apesar de muitos quilombolas serem crioulos, né, então o que seria crioulo? São termos étnicos que definem, pode ser uma pessoa branca, nascido fora da Europa, ou pode ser o sinônimo de negro ou de mestiço. Então havia entre eles também muitos africanos. Desde antes da baleada, escravos fugidos tinham aquilombado nas matas de Condó, no Ceará, durante a balaiada. Cosme estabeleceu seu quartel-general na fazenda de Lagoa Amarela, próximo aos rios de Munim e Mearim, no Maranhão. Então, a partir dali, ele organizou o quê? Uma rebelião escrava contra, né, o regime escravocrata, evidentemente colocando a necessidade da abolição da escravatura e o fim desse regime. Outra revolta muito importante, organizada pelo movimento social negro brasileiro, ainda, né, já em pleno século XIX, foi a famosa Revolta dos Malês, que aconteceu em Salvador. Então, próximo ao pé da ladeira da praça, em frente ao atual quartel-general do Corpo de Bombeiros. Então, na casa de 2 libertos, na Goz, teve início na madrugada de 24 para 25 de janeiro, a Revolta dos Malês, que é considerada a mais importante feita por escravos nas Américas, escravos urbanos na América, então, organizado por os africanos iorubá. Então, estima-se que os rebeldes tinham tido em torno de 600, cerca de 500 morreram em combate e 9 pessoas foram mortas por eles. Outro grande evento extremamente importante do movimento social negro brasileiro já vai ocorrer no século XX, por volta de 1910, que é a famosa Revolta da Chibata, organizada pelo João Cândido. Então, através da revolta da Armada, Cândido conseguiu fazer com que a Marinha de Guerra no Brasil deixasse de aplicar a pena de açoite aos marujos, porque eram negros em sua maioria. Embora, né, tenham tido uma vitória e de uma promessa de anistia, então as lideranças do movimento haviam sido praticamente exterminadas um ano depois. E o próprio João Cândido, embora tenha sobrevivido ao expurgo, acabou seus dias esquecido e na miséria. Lembrando que, recentemente, que a filha dele parece que passou a receber do Estado o direito, né, da indenização do pai durante o tempo, né, que ele permaneceu como marinheiro. Então, agora eu já vou entrar na questão da República, para a gente ir fechando, para depois as pessoas puderem, né, fazer perguntas, participarem junto com nós. Então, já na República, eu vou apresentar aqui agora a primeira fase, né, do movimento negro, já em plena República. Então, na primeira fase do movimento negro brasileiro, não há nada assegurado para os negros. Foi o que se percebeu já a partir, né, dos anos de 1920. Então, houve criação de diversos grupos
sendo os maiores o Grupo Dramático e Recreativo Cosmo e o Centro Cívico Palmares. Essas instituições, assim como as outras, não eram voltadas para o combate diretamente ao racismo, e sim uma forma de agregar, né, reunir os negros e promover, no mínimo, né, condições assistencialistas, proporcionando lazer e cultura aos homens de cor. Em 1899, também, um fato importante, já final do século XIX, cria-se a Imprensa Negra, que é um órgão, né, de divulgação de todos os problemas vividos pela população negra, e, ao mesmo tempo, buscando organizar essa população negra numa forma de autodefesa, de ofensiva contra o Estado, ainda, né, extremamente opressor, logo no pós-abolição. Então, esses jornais tinham assim, a intenção de colocar as questões, né, negras e conseguir reunir pessoas com o fim de empreender a batalha contra o preconceito de cor. Nos anos 30, a partir de 1931, é criada a Frente Nacional Negra, né? A Frente Negra Nacional conseguiu converter-se o movimento brasileiro em movimento de massas. Teve também importante participação das mulheres negras. Em 1936, essa Frente Negra Brasileira torna-se um partido político. Mas, como o Estado sempre foi opressor, a favor de uma elite branca, temendo que poderia transformar esse partido, né, inclusive num algo maior, numa revolução negra, aí a ditadura varguista, em 1937, caça o direito da Frente Negra enquanto partido, persegue suas lideranças e todos os partidos são eliminados. E a Frente Negra, evidentemente, foi o alvo principal. Bom, passado pela Frente Negra, nós vamos ter a segunda fase do movimento negro brasileiro, que é após a ditadura varguista. Aí vem a segunda fase deste movimento. Então, outros grupos são formados, sendo um dos principais a União dos Homens de Cor, que tinha como objetivo elevar o nível econômico e intelectual das pessoas de cor. Seu jeito de atuar era fazendo debates na imprensa local, publicação de jornais próprios, entre outras formas de agregar o negro. Mas, novamente, a ditadura acontece no Brasil, já em 1964, que instaura-se a ditadura civil-militar e acaba-se a União dos Homens de Cor. Então, também é importante ressaltar que durante o período, né, que durou a UHC, foi criado o Teatro Experimental do Negro, que é o TEM, que defendia os direitos civis dos negros na qualidade de direitos humanos. Essa instituição defendia a criação de uma legislação antidiscriminatória para o país. E esse Teatro Experimental do Negro teve a liderança de Abdias Nascimento, que inclusive chegou a ser senador da nação brasileira. Finalmente, nós entramos na terceira fase do movimento negro. Essa terceira fase do movimento negro é de extremamente importância. Por quê? Porque aqui tem uma orientação, inclusive, né, com perfil, digamos assim, revolucionário. Por quê? Porque teve uma orientação de uma teoria de esquerda marxista, mas totalmente diferenciada daquelas orientações que tiveram no passado. O próprio Teatro Experimental do Negro teve uma orientação marxista. Mas qual era essa orientação marxista? Era uma orientação marxista determinada e definida por Moscou, Rússia, onde tinha acontecido a Revolução Proletária no século XVII. E, enquanto partido político, tinha o PCB. Então, para o PCB, a questão negra não era tão importante, ao ponto deles colocarem as reivindicações específicas dos negros eram um equívoco. Isso colocado pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro, pois dividiam a luta dos trabalhadores. Então, isso só é superado a partir da terceira fase do movimento negro, quando entra em cena, por exemplo, a criação do MNU, inclusive de grande influência de orientação marxista, no qual colocava que o capital que alimentava o racismo, ou seja, o capitalismo que alimenta o racismo.
Então, naquele pretexto negro, inspirou-se na luta a favor dos direitos civis dos negros norte-americanos e dos movimentos de libertação dos países africanos. Com a criação do Movimento Negro Unificado, que acontece, né, entre 1977 e 1978, desenvolveu-se a proposta de unificar a luta de todos os grupos de organizações antirracistas em escala nacional, fortaleceu o poder político do movimento negro. Este passou a intervir repetidas vezes na área educacional, que é extremamente importante, colocando a necessidade de livros e capacitação profissional. Então, foi uma etapa mais forte em relação às imposições dos negros, como colocar nomes africanos, a religião deveria ser africana. O embrião do movimento negro unificado foi, como eu já disse, uma organização marxista de orientação trotskista, que eu já citei aqui anteriormente, da Convergência Socialista. Ela foi a escola de formação política e ideológica de várias lideranças importantes dessa nova fase do movimento negro. Na concepção desses militantes, o capitalismo era o sistema que alimentava e se beneficiava do racismo. Assim, só com a derrubada desse sistema e, consequentemente, a construção de uma sociedade igualitária, seria possível superar o racismo. Bom, evidentemente que o Estado, né, na linguagem, inclusive, de um sociólogo argentino, que teve uma parceria muito grande com uma grande militante do movimento negro, Lélia Gonzalez, que é o Carlos Rausenbalg, ele colocou o seguinte: olha, no movimento social negro brasileiro sempre teve um grande problema. Qual que foi esse grande problema, né? Foi a imposição da subordinação aquiescente dos negros. Essa imposição, né, da subordinação é imposta pelo Estado, pela elite branca que controla o Estado. Então, quais são as formas, né, de colocar essa subordinação? Primeiro, cooptação social, ou seja, prometendo para aquelas lideranças negras que se destacam a oportunidade de mobilidade social. Mas só que essa mobilidade social ela é controlada. Para esclarecer melhor, o que significa isso? Nós temos um exemplo no Brasil hoje. Era o Negrão, deputado federal pelo Rio de Janeiro, que é a sombra do atual presidente, Sérgio Camargo, que está dirigindo a Fundação Palmares. São negros? São retintos? São, mas estão a serviço do capital, que na linguagem, né, geral do movimento negro nós denominamos como capitães do mato. São pessoas cooptadas pela elite branca, pelo Estado, para controlar o movimento e impedir que esse movimento avance do ponto de vista político e do ponto de vista da sua inspiração de poder para os negros e negras deste país. Então, normalmente eles pegam as pessoas mais claras ou aqueles mais ambiciosos, querem se dar bem do ponto de vista individual, sem pensar na coletividade. Em nome, inclusive, dizendo que está ajudando o movimento negro, mas, na verdade, está ajudando a si mesmo, né? Outra questão, manipulação ideológica. Então, são formas simbólicas de integração e formas de repressão. Eu quero dar um destaque para essa manipulação ideológica, porque nós estamos vivendo no país hoje um momento muito complicado, que é um ódio extremado para quem tem conhecimentos na área científica. Principalmente aqueles que foram beneficiados hoje nas universidades através de cotas raciais, que a duras penas esse movimento negro brasileiro conquistou essa possibilidade de inserção dos negros nas instâncias de poder. Então, infelizmente, paira sobre o movimento negro hoje não um ataque àqueles que têm formação acadêmica ou formação em pós-graduação, colocando de uma forma extremamente pejorativa. Infelizmente, muitos colocam isso sem ter a consciência plena que isso significa o quê? Significa um ataque à própria organização do movimento negro. Porque em toda a história do movimento negro, a intelectualidade negra andou lado a lado. Zumbi não era só zumbi. Zumbi era uma pessoa que tinha formação intelectual. Toussaint Louverture, embora tenha sido, né, criador de gado, domador de cavalo, ele teve uma formação acadêmica, porque senão jamais ele poderia liderar uma revolução. Então, é um alerta que eu faço, inclusive, para a juventude negra e para o movimento negro, principalmente a juventude negra, que hoje está dentro da universidade.
Então, vocês têm que ter, né, uma forma de reaproximação da população negra que está fora do meio acadêmico, esclarecer que esse tipo, né, de discurso é um preconceito e é um ataque à possibilidade de organização dos negros. Bom, avançando aí nessa questão, aí como é que começa a acontecer essa cooptação dentro do Estado? Aí há um processo de institucionalização do movimento negro. E isso começa a ocorrer a partir dos anos 80. Em 1982 é criado o Conselho de Participação da População Negra. Mas só que esse Conselho de Participação da População Negra foi rigidamente controlado pelo Estado, para que não mobilizasse a população negra de forma livre, independente e autônoma, para colocar, inclusive, na raiz do problema, a questão mais crucial, que era a exclusão da população negra. Eu lembro de uma militante do movimento negro aqui de Uberlândia, inclusive já falecida, inclusive tem uma casa hoje da UFO, que tem o nome dela, que chama Centro Cultural Graça do Axé. Quando foi criada a primeira instituição, o primeiro espaço, a participação da população negra aqui em Uberlândia, ela falou para mim assim, Pedro, isso é eles vão colocar um negro lá, que é uma baratinha, para enfeitar a parede branca, para falar que o negro está participando do poder, mas na verdade não está acontecendo nada disso. E aconteceu com todos os governos. Então, a partir da Constituição, mesmo nós tendo grande conquista, nós começamos a conviver com esse problema, porque a partir dessa inserção, né, simbólica dos negros no poder, começa um processo de fortalecimento também da cooptação da população negra. Até porque, quando é formada a Comissão dos Notáveis para escrever a Carta da Constituição, essa Comissão dos Notáveis reúne e organiza não só o movimento negro, mas todo o movimento social deste país, de perfis, de populações e de pessoas excluídas. Porque o movimento negro não traz só ele, traz o movimento das mulheres negras, movimento LGBT, movimento indígena, movimento étnico, racial, como povos ciganos, palestinos e judeus. Esse é o grande temor que o Estado brasileiro tem, porque até hoje não cumpriu a agenda de democracia com equidade para toda a sua população. Infelizmente, negros e indígenas hoje ainda é considerado estrangeiro dentro do seu próprio país. Bom, e esse grupo de notáveis reuniu, né, mais de 122 emendas com 12 milhões de signatários. Então, olha a força desse movimento social negro. E a Constituinte é só abrir e ver as conquistas que o movimento social negro teve e trouxe para a população negra através, né, da consolidação da Constituição de 1988, quando o Estado brasileiro passa a reconhecer que a população negra ainda não tinha conseguido ser incluída enquanto população brasileira neste país. Bom, então nós tivemos uma série de questões colocadas aí, que começa, inclusive, já no ano de 2000, que é o Conselho Nacional de Combate à Discriminação Racial, que é criado, teve a Conferência de Durban, que o Brasil é condenado nessa conferência internacional, onde participam mais de 100 países, como dos países mais racistas e com racismo extremamente, muito mais eficiente daqueles onde o racismo foi institucionalizado em forma de lei, como a África do Sul e o norte-americano. Por quê? Porque o racismo brasileiro é o racismo mais cínico do planeta. Porque, como diria nosso colega, professor Kabengele Munanga, que foi professor da USP em São Paulo, hoje está na Bahia, ele diz o seguinte: o racismo brasileiro é um crime perfeito. Por quê? Porque o carrasco não dá o poder e nem a oportunidade para a vítima, né, perceber que ele está sendo massacrado. Por isso que ele é um crime perfeito. Bom, então, a partir daí, nós vamos ter uma série de ações afirmativas, mas que eu ainda considero extremamente precárias para o Brasil. Quando eu falo eu, não é o eu individual, o eu a partir de uma percepção geral do que é o movimento negro brasileiro e também internacional. Eu, por exemplo, tive um encontro
com o movimento e as delegações do Movimento Social Negro Norte-Americano, em Brasília, em 2012. Os americanos colocaram para nós o seguinte problema: por que vocês no Brasil pedem só 20% de cotas raciais? Quem pediu 20% de cotas raciais foram nós, norte-americanos, porque lá nós somos apenas 13% a 14% da população. Aqui vocês são 54%. Quando é que vocês vão sair dessa condição subordinada e submissa ao poder elitista branco? Tem que ir para cima. Se ir para cima, vocês não vão conseguir. Nos Estados Unidos nós conseguimos, porque nós fomos para cima. Se nós tivéssemos ido para cima, se nós tivéssemos beijado a mão da elite branca, nós jamais ia chegarmos aonde chegamos. Bom, para concluir, então, essa fase, infelizmente, que eu considero que não foi muito assim proveitosa para o movimento negro brasileiro e também para a população negra de um modo geral, é quando a questão é institucionalizada pelo Estado e aumenta o grau de cooptação do Estado em relação às lideranças negras. Independente de qualquer governo, aqueles considerados conservadores, que nós usamos o termo de direita, ou mesmo aqueles que equivocadamente eu considero quando considera de esquerda, que é o caso, por exemplo, do PT, do Partido dos Trabalhadores, que ficaram quanto tempo no poder? Foram mais de 16 anos. Então, aí nós olhamos hoje para a população negra, o que nós assistimos? Uma população negra ainda totalmente desprovida de inclusão dentro do Estado, e agora, com a pandemia, sofrendo com a necropolítica do Estado brasileiro. O que seria essa necropolítica? Segundo Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês, a partir de uma série de estudos, inclusive passando por Michel Foucault e Agamben, Michel Foucault francês, Agamben italiano, vai colocar o seguinte, que o Estado é exceção, que é esse Estado policial que nós estamos vivendo, aplica-se a necropolítica. Aí o Estado escolhe quem vai morrer e quem vai viver. E a pandemia está aí para isso. Se nós olharmos, por exemplo, dentro da estatística, a maioria das vítimas da pandemia tem corpo e tem cor. É a população negra. Bom, então nós temos aí ainda, né, a Fundação Palmares, foi criada a CEPIR durante os governos petistas, foi criado o GTI durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, que também ficou 8 anos no poder, o governo do PSDB, né? Também não resolveu as questões, né? Criamos o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, ou seja, são instrumentos institucionais do Estado que têm servido ou de macumba para turista ou de consórcio eleitoreiro para aqueles que entendem e percebem que a população negra é um nicho e possui um nicho eleitoral extremamente importante para se eleger. Então, eu vou finalizando aqui a minha fala e dizendo que o movimento social negro brasileiro sempre esteve na luta, nos campos, na cidade e nas ruas por políticas de combate ao racismo. Ou é isso, ou é nada. Ou, se não for isso, nós jamais vamos conseguir negociar ou dialogar para negociar com o Estado opressor. Porque, diante de tudo aquilo que eu apresentei, o Estado só nos ouviu quando nós exercemos a pressão. Vou dar um exemplo, inclusive fora do Brasil, os próprios norte-americanos. O Estado só passou a reconhecer eles e respeitar eles quando eles se impuseram, inclusive enfrentando e criando instrumento de autodefesa da população negra. Ou é isso ou nada. Conciliação não vão levar nós em lugar nenhum. Inclusive, isso já é uma cultura dentro do movimento negro. Por esses dias, por exemplo, eu tive a infelicidade de ler e ouvir um militante do movimento negro comparando um policial a um professor. Aí me ajuda, né? Porque quando um professor faz greve, quem bate nele é o policial, não é o professor que bate no policial. Entendeu? Então, eu sou a favor de um diálogo com a instituição Polícia Militar, mas esse diálogo tem que ser rígido e rigoroso e colocar numa perspectiva
de respeitabilidade daquilo que é democracia. E também chamar as instâncias de poder, o executivo, o legislativo, o judiciário. Porque se a instituição polícia militar age, inclusive de forma violenta ou não, é a mando desses três poderes. Por isso que eu coloco isso como questões extremamente importantes. Aquilo que o João Reis, que é historiador lá da Universidade da Bahia, coloca, né? Conflito e negociação. Organização do movimento, organização dos opressores para impor, para exigir, reivindicar a respeitabilidade, que também faz parte da construção do diálogo. Então, fico por aqui, estou aberto, inclusive, para as indagações. Obrigado. Excelente, professor. Muito obrigado aí pelas ótimas palavras. Eu aprendi muita coisa aí com a exposição histórica que o senhor fez. Eu até abri algumas páginas aqui para mim procurar mais algumas coisas que o senhor foi falando. Professor, eu gostaria de começar com duas perguntas. São duas questões que me incomodam bastante, assim, as dúvidas que sempre ficam na minha cabeça, e que eu, inclusive, converso com alguns amigos meus e tal. Daí eu gostaria de jogar essas perguntas aí para o senhor, ver aí o que o senhor vai nos responder. Em primeiro lugar, o senhor citou um partido que foi dissolvido pelo Getúlio, né? Lá no período ditatorial do Getúlio. E essa é uma das questões que sempre assim ficou na minha cabeça, porque o Brasil talvez seja um dos países que mais tenha partido no mundo, né? No nosso sistema eleitoral. E nós não temos um partido negro que represente a causa negra. E o senhor ainda citou também o PT e tudo mais, o PSDB, e por mais que tenha havido, durante esse período, progressos significativos, né, em relação à causa negra, né, mais tributários do movimento negro, como o senhor acentuou, do que propriamente das lideranças do país, né, nesse momento, não tem como deixar de notar a ausência de um partido específico para lutar pela causa negra, sabe? E com lideranças negras, porque parece que é uma pauta que, embora possa haver em partidos progressistas por aí, como PSOL, o próprio PT e etc., é uma questão mais secundária, né? Então, o que o senhor tem a dizer aí sobre um partido negro mesmo no brasileiro? Como que a gente poderia fazer isso? Como que a gente poderia articular isso? Essa é a primeira questão que eu tenho. E a segunda, que também o senhor mencionou por alto, e que eu gostaria que o senhor explanasse mais, é como que o movimento, né, as coisas que nós pensamos dentro da academia, porque o senhor citou lideranças como o Toussaint Louverture, o próprio Palmares, que tiveram formações acadêmicas e que lideraram o seu povo, né? Mas parece que, às vezes, nós enxergamos uma defasagem entre aquilo que nós produzimos dentro da academia e a população negra fora da academia. Aí a minha pergunta seria como que a gente faz essa ponte para integrar, né, trazer essa consciência, essa autoconsciência que se forma dentro da academia para um movimento de massas. Eu tenho essas duas perguntas. Perfeito. Vou buscar, então, responder a primeira. Por exemplo, a Frente Negra Brasileira, ela foi uma organização que partiu de uma intelectualidade negra. E, segundo alguns historiadores, inclusive Petrônio Domingos, coloca essa Frente Negra como uma orientação conservadora, inclusive de direita. Lembrando que a Frente Negra, inclusive, tinha pessoas lá simpáticas, né, ao nazifascismo, que inclusive apoiou Adolfo Hitler, apoiou Plínio Salgado, que foi um integralista, que criou partido de direita no Brasil, parecido com o que está acontecendo hoje, com o PSL, entre outros, né? Então, mas mesmo assim, eles contribuíram do ponto de vista do despertar da consciência da população negra, que ela tinha que ter uma representação de instância de poder. E essa representação de instância de poder seria um partido político. Pegando esse gancho aí, analisando, por exemplo, o surgimento desses partidos progressistas, que eu considero progressista,
Eu, por exemplo, não considero o PT um partido de esquerda, embora eu seja afiliado nesse partido, é um partido de centro, né, esquerda, inclusive com perfil social liberal, extremamente social liberal. Haja visto que durante o governo Lula, o seu ministro de Finanças era foi ex-presidente do Banco Mundial. Então, isso seria inadmissível num partido com perfil de esquerda. Então, há essa confusão, inclusive, dentro da cabeça da maioria dos militantes do movimento negro. Bom, então, o que eu poderia considerar, né, para a formação de um partido negro, né? Eu entendo que, inclusive, a própria literatura ortodoxa marxista coloca isso, embora o movimento negro também, boa parte, ignora isso, principalmente uma parte da intelectualidade, ao ponto de colocar o marxismo é uma vertente de pensamento ideológico europeu, etnocêntrico, me colocou a questão negra. Mas, pô, o Manifesto Comunista, que não é nem um livro, é um manifesto, é um panfleto, coloca o proletário de todo mundo, níveis. Inclusive, Marx tem uma série de escritos que ele colocava a necessidade da libertação dos negros norte-americanos para fortalecer a luta dos oprimidos numa escala mundial, ao ponto de colocar, enquanto houver escravidão em território norte-americano, não vai haver nenhum operário branco livre na Inglaterra. Isso é Karl Marx falando, né? E um dos herdeiros, Lenin, por exemplo, colocou a necessidade da autodeterminação dos povos, que é uma tese extremamente revolucionária, que entra justamente nessa questão que você está colocando. Então, os povos oprimidos têm que se organizar, formar representação de poder, inclusive construir partido político. Eu tinha citado aqui o Leon Trotsky, que foi banido da União Soviética, ele pensava numa revolução mundial. E a burocracia instaurada na União Soviética tinha acomodado com o socialismo em um só país. Mas Trotsky, perambulando pelo mundo, fugindo da polícia stalinista, ele acaba chegando nos Estados Unidos depois de passar por vários países da Europa e ser expulso, porque ele queria continuar e organizar a revolução nesses países, a revolução proletária contra o Estado capitalista. Chegando nos Estados Unidos, o que ele assiste? Ele assiste a presença de uma população negra extremamente forte, do ponto de vista das forças produtivas, e também vítima da opressão do Estado capitalista norte-americano. Aí ele colocou o quê? É preciso os negros se organizarem nesse país e construir um partido negro, que inclusive serviu mais tarde de inspiração à criação dos Panteras Negras, inclusive é o que está aqui na minha camiseta, né? Os Panteras Negras, né? Que foi uma organização de um partido político, inclusive com um aparato militar de autodefesa contra a violência da polícia militar, que não parou nos Estados Unidos, continua até hoje, olha os fatos aí recentes, né? E lembrando que quem, inclusive, conseguiu estrutura financeira para armar a população foi um militante branco, que inclusive muito conhecido, Marlon Brando, ator hollywoodiano, que tinha assumido a causa negra. Depois da morte do Martin Luther King, ele falou assim, o único meio agora para os negros se autodefender é se armando. Por quê? Porque o Martin Luther King tinha um discurso pacifista. E o Malcolm X, inclusive, já tinha dado a receita, morreu antes do Martin Luther King. Quando o Martin Luther King morre, assassinado, um próprio branco militante das causas de direitos humanos coloca isso. Bom, os negros têm que se armar. E que nós estamos falando agora de um armamento ideológico, nós temos que ter um partido político do negro, inclusive com recorte de raça e classe, porque eu tenho visto aí várias organizações tentando montar um partido do negro no Brasil, mas um partido com viés extremamente liberal. Então não basta só colocarmos um negro como deputado, como vereador, como prefeito, como governador, ou como presidente da República, nós vamos resolver nosso problema. Os Estados Unidos que o diga. Barack Obama ficou 8 anos no poder. O que mudou em relação à população negra norte-americana? O Estado norte-americano continua oprimindo o povo negro. Covid-19, durante a pandemia norte-americana, a maioria que morre é a população negra, até porque lá não tem SUS para atender essa população negra. Então, ainda, né, colocando a questão partidária, os partidos políticos no Brasil só passam a entender que tem que ter um espaço para o negro quando percebe que a população é grande e vota. Inclusive o PT. O PT, até início dos anos 90, ignorava a organização e a necessidade de organização dos negros.
E só começa a acontecer a partir do pré-congresso da CUT, em 1995. Aí entender a importância de inserir os negros. E para todos os partidos. PSOL, PDT, PSB. Então, todos procuraram construir um setorial de negros como representação dessa população negra, mas ainda é uma representação simbólica. Inclusive, quem é mais militante, mais antigo dentro do PT, reconhece isso. Benedita da Silva, por essa semana, colocou a necessidade de ter cotas no Legislativo para a população negra, porque senão não dá. Nós temos aí uma representação de 513 deputados, nós não temos 30 deputados que têm compromisso com a causa negra. Então, essa questão do partido é muito importante hoje, né, para a população negra, mas um partido que tenha, né, uma ideologia progressista para a população negra. Estou colocando progressista, se eu colocar de esquerda, eles vão falar, está querendo construir outro PT. Não é isso. Inclusive, do ponto de vista histórico, o movimento negro só avança, e só avançou quando ele vai para a esquerda. Quando ele está na direita, no centro-direita, ele não avança, ele é conciliador. E a população negra é a mais prejudicada com esse tipo de conciliação de classe. Não sei se eu consegui responder o que você questionou. Tranquilo, professor. Respondeu. Vamos para a pergunta da Bruna Vilas Boas Santiago. Professor, mesmo considerando que foi um governo de conciliação, o período do PT deu espaço para maiores conquistas das lutas dos movimentos sociais? Bruna, olha, eu vou te falar, eu entrei no PT ainda nos anos 80, bem no começo. Então, eu particularmente não considerei que foi avanço, não. Muito pelo contrário. O PT simplesmente institucionalizou bandeiras de luta que nós, do movimento negro, já estávamos, né, lutando há anos. Aí um partido que reivindica, né, a representatividade dos setores populares, da classe trabalhadora, se não atendesse isso, seria o fim. Mas vou te dar um exemplo. Foi criado durante o primeiro governo do Lula a CEPIR, Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial. Secretaria, não foi ministério ainda. E essa secretaria estava atrelada ao gabinete presidencial. Mas essa secretaria foi um grande cabide de emprego no processo de cooptação de lideranças negras, porque não tinha nem orçamento próprio para implantação de políticas públicas de promoção da igualdade racial. E isso se repetiu nas instâncias do Estado, ou seja, né, coordenadorias, porque não teve nenhuma secretaria especial da população negra nos governos de Estado, inclusive de administração petista. No governo do Haddad, lá em São Paulo, criou-se a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Me lembro que quem foi nomeado foi o neto de Paula, né? Netinho. No primeiro discurso, ele colocou isso: olha, nós ganhamos uma secretaria de promoção de políticas públicas para a igualdade racial, mas eu tenho zero de orçamento. Como promover políticas públicas de promoção da igualdade racial? Então, essa questão do avanço, eu acho que ela tem que ser colocada com uma autocrítica. E essa autocrítica não é só minha, militante negro dentro do PT, não. O próprio Pedro Paulo, vulgo Mano Brown, discursou durante a campanha do PT contra o Bolsonaro, com a candidatura do Haddad, isso. Falou assim, olha, o PT virou as costas para a periferia. Por isso que, infelizmente, a maioria da população negra na periferia vai votar num governo que vai ser contra eles. Por quê? Porque não tiveram atenção devida que deveria ter, inclusive do ponto de vista da formação política. E eu digo mais, em Uberlândia tivemos o mesmo problema com a administração passada, que foi do PT. Deu-se cargo, a reveria, né, para segmentos da população negra, mas não deu formação política. Infelizmente, boa parte das pessoas que tiveram no governo do PT local, na administração passada, hoje está no braço do governo conservador do prefeito Odelmo Leão Carneiro, que é um governo elitista,
branco, de direita, que está o tempo todo desmobilizando o movimento negro berlanense. Todas as tentativas que nós temos de organizar, eles cooptam 1 ou 2, 3, enfiam no nosso meio para evitar que nós nos avançamos no sentido de nossa mobilização. Perfeito, professor. Renata Costa pergunta: qual a sugestão do professor Pedro Barbosa para a nossa população negra, do ponto de vista em relação a confiar e votar nos nossos candidatos negros? Bom, Renata Costa, é o seguinte, para nós termos uma condição de voto para uma pessoa que vai nos representar, nós temos que fazer todo um estudo dessa pré-candidatura ou candidatura. Por exemplo, qual partido político, qual a possibilidade de poder de fogo desse pré-candidato ou candidato dentro desse partido político, qual grupo político ele participa e, que é mais importante, se ele tem princípios e ideologias definidas, que ele só vai resolver o problema do negro se ele mobilizar e ajudar a mobilizar e organizar a população negra. Porque não adianta a pessoa simplesmente vir e ser originária da população negra e não ter clareza, princípios, ideologia e saber o que está fazendo. Inclusive, aqui em Uberlândia, tivemos alguns vereadores negros e negras que, infelizmente, quando chegaram na condição de vereador, não entenderam que eles tinham, mais do que nunca, avançar no sentido de fazer um mandato coletivo de organização da população negra para sua inserção no poder. Hoje nós poderíamos ter aqui em Uberlândia, no mínimo, de 3 a 5 vereadores extremamente comprometido e vinculado à população negra. Por isso que eu falo a questão fundamental do intelectual orgânico. Qualquer dúvida profunda sobre isso, lá nas literaturas do filósofo italiano Antônio Gramsci. Perfeito. Professor, você poderia só recapitular aquela pergunta que eu fiz sobre a ponte entre o ambiente acadêmico e a população negra geral? Por gentileza. Ótimo. Inclusive, essa última fala aí do Gramsci vai me dar subsídio para isso. Perfeito. O Antônio Gramsci, quando ele coloca a questão do intelectual orgânico, é isso. A classe e as classes têm seus intelectuais orgânicos. No Brasil, por exemplo, hoje, tem os intelectuais orgânicos que defendem esse atual governo aí. Quem são eles? Alexandre Garcia, que está na CNN, Olavo de Carvalho, inclusive fala para nós que é um grande intelectual e filósofo, mas eu tenho minhas dúvidas em relação ao seu potencial intelectual. A mídia, de um modo geral, são representantes ideológicos da classe dominante. Agora, para nós que estamos dentro da academia hoje, nosso compromisso é fazer esse embate interno dentro da academia e fazer ele vinculado com a população negra, que é a sua maioria, fora da universidade. Inclusive, trazer essa população negra para dentro da universidade, para que nós possamos construir justamente a possibilidade de inserção da população negra nesses espaços de poder. Por isso que nós lutamos veementemente para que houvesse cotas raciais. Por quê? Porque a partir do momento que nós colocamos a população negra dentro dessa instância de poder tão importante que é a universidade, nós abrimos a possibilidade para criar uma infinidade de coletivos negros e negras dentro das universidades. Inclusive, lá na minha Universidade Federal, hoje Jataí, que já foi regional, de Goiás, nós criamos, estamos lá, nesse embate, fazendo sempre a ponte com o movimento negro, para que tenha essa interação, ou seja, para que desperte uma consciência de raça e classe. Porque sem essa nós jamais vamos conseguir transpor as barreiras que nós temos há mais de 3 séculos nesse país para a população afro-brasileira. Então, essa questão do intelectual orgânico dentro da academia é extremamente importante. Por isso que eu abri na minha fala a importância hoje dessa juventude negra dentro das universidades, inclusive para romper com os vícios de conciliação
que ainda ronda o movimento negro, porque as pessoas acham que o movimento negro tem a hegemonia de esquerda. Quem dera. Infelizmente, o movimento social negro brasileiro ainda tem um DNA de direita muito forte dentro das organizações do movimento negro. Isso impede que nós avancemos mais em relação à questão da nossa caminhada para inserção de poder. Se como é que nós vamos romper esse DNA ainda, né, conservador do movimento social negro brasileiro? Dando curso de formações, interagindo o intelectual orgânico dentro das universidades com o movimento social negro. Aí nós colocamos o quê? Nós colocamos vamos estabelecer um equilíbrio, né, uma contranarrativa, uma contraoposição contra os intelectuais, né, da elite branca, né, que nos bate cotidianamente. Por esses dias, só para fechar, por exemplo, nós tivemos aqui um palpite de uma figura que se diz jornalista, nem sei se formou como jornalista, mas apresenta um programa policial lá em Goiânia, que é um tal de senhor, não sei das contas, Maracanã. Deu palpite numa questão ligada ao movimento negro aqui de Uberlândia, e infelizmente alguns negros bateu palmo para essa figura. Isso é um absurdo, né, que acontece com o movimento social negro brasileiro. Então nós temos que romper com esses vínculos, esses elos afetivos e emocionais com a elite branca, para que nós possamos colocar a questão clara, questão de instância de poder. Perfeito, professor. Gostei muito assim da sua fala, eu acho que ela foi muito instrutiva. Depois eu até vou procurar mais. Eventualmente eu vou tentar adquirir, inclusive, seus livros, né? Eu acho que eles devem ser excelentes aí, porque se a sua fala já foi muito boa nesse sentido, acho que os livros devem ser ainda mais informativos. Então, professor, de coração mesmo, eu quero agradecer em nome do PET a participação do senhor, né? A disponibilidade que o senhor teve aí de estar com a gente, estar aprendendo aí a usar a live do Instagram, a voltar para o Instagram que o senhor já tinha até abandonado, né? Agradeço Sim. muito aí esse esforcinho que o senhor fez aí, esse sacrifício, em prol da causa negra mesmo, de estar passando um pouco mais esse conhecimento para a gente. Então, quero desejar aí um abraço, né? E se o senhor tiver algumas considerações finais, fica à vontade. Eu só gostaria de colocar o seguinte, que, primeiro, né, que zumbis somos todos nós. Quando eu coloco que zumbis somos todos nós, estou colocando aqui que hoje o verbo que muitos, né, como eu, indica e sugere para o movimento social negro é o verbo aquilombar. Esse verbo aquilombar, ele tem um significado histórico e muito importante hoje, né, para a luta contra a opressão. E lembrando que esse verbo aquilombar, ele não é só nosso, local, estadual, nacional, ele é internacional, porque muitos e muitos intelectuais negros que passaram e ainda estão na diáspora, né, africana, seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, colocam essa questão. Então, o movimento negro, social negro brasileiro, tem essa perspectiva, né, internacional da luta e a união de todos os irmãos e irmãs. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de morar 2 vezes fora do Brasil, e eu senti isso, né? O tanto que é importante quando um negro se encontra com o outro, independentemente de falarem idiomas diferentes, mas tem um sentimento muito grande de identidade, de pertencimento, principalmente em relação aos problemas, né, que nos afligem, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Europa, em qualquer lugar do planeta. Então, essa união dos zumbis somos todos nós é uma perspectiva, né, de unificação das forças. Vou mais uma vez aqui, né, fazer um paralelo com um grande, né, revolucionário, Karl Marx, proletário de todos o mundo, univos ou oprimidos de todo mundo. Vocês têm que unir, inclusive para buscar um ideal, né, de convivência, né, social, tranquila e numa condição de seres humanos com todo respeito, humano, demasiadamente humanos. Tá certo. Obrigado. Aí, pessoal, essa, igual eu disse no começo, é a primeira parte, né, desse tema.
Hoje o convidado foi o nosso professor Pedro, né, do qual a gente fica muito honrado em receber. Aí na segunda parte nós estaremos falando sobre o movimento negro aqui em Uberlândia, né, com uma colega, amiga do professor Pedro também, a dona Conceição Leal, né, que é uma ativista do movimento já há muitos anos, acho que desde a década de 80 já está lutando aí na labuta pela causa da população negra brasileira, né? E aí ela vai ser a nossa próxima convidada. Então vocês ficam ligados aí, que logo, logo mais a gente está voltando. Falou então? Abração!